Olá a todos. É um prazer recebê-los no canal Alfa e Ômega. Sintam-se em casa e convido-os a explorarem nossos conteúdos. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para não perderem nenhuma novidade e vamos para o assunto de hoje, que é Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6 a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia que culminou no exílio do povo judeu. Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente no ano 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. No século 7 a.C., o reino de Judá vivia tempos tumultuados. Situado em uma encruzilhada de rotas comerciais e constantemente ameaçado por poderosos impérios vizinhos, como o Império Assírio e o Império Babilônico, Judá enfrentava desafios políticos e militares constantes. Mas não eram apenas as questões geopolíticas que preocupavam os habitantes de Judá. O contexto religioso também estava em ebulição. A sociedade israelita era profundamente religiosa e a adoração do Deus único era central em suas vidas. Nesse cenário, os profetas desempenhavam um papel crucial. Eles eram mensageiros de Deus, encarregados de transmitir sua vontade ao povo e aos líderes. Profetas como Isaías, Ezequiel e, é claro, Jeremias emergiram como vozes poderosas em meio à turbulência política e religiosa. Neste contexto intrigante e desafiador, surge a figura de Jeremias, cuja vida e obra deixaram um legado duradouro que ecoa através dos séculos. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. Depois, quem assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 a 609. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. No registro de sua convocação, na Bíblia, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, enfatiza a forma soberana como Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Jeremias vinha de uma linhagem sacerdotal, cercado pelo sagrado desde o nascimento. Desde jovem, sua sensibilidade espiritual era evidente. Sua alma inquieta buscava compreender os mistérios de Deus. Mas foi em um momento singular, quando ainda era apenas um adolescente, que Jeremias experimentou um encontro que mudaria sua vida para sempre. Em meio à quietude do entardecer, Jeremias foi confrontado com uma visão celestial, uma manifestação da presença de Deus. Uma amendoeira florescendo, símbolo de alerta, pois a amendoeira era conhecida por ser a primeira árvore a florescer após o inverno. Assim como a amendoeira, Deus alertava Jeremias para a iminência de sua palavra se cumprir. Relutante e temeroso, Jeremias resistiu ao chamado de Deus, sentindo-se indigno e incapaz. Mas a voz de Deus ecoou em seu coração, chamando-o para uma missão que transcendia suas próprias limitações. Após uma intensa luta interior, Jeremias finalmente aceitou seu chamado como profeta, consciente dos desafios e perigos que aguardavam aquele que ousava falar em nome do Altíssimo. Assim começou a jornada de Jeremias, um jovem profeta destinado a proclamar a palavra de Deus em meio a uma nação quebrada e desviada. Sua história nos ensina sobre a importância da obediência e da confiança na vontade de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto e perigoso. Com o reinado de Josias, uma nova esperança surgiu em Judá. Este jovem monarca, inspirado por um zelo pela lei de Deus, iniciou uma reforma religiosa que sacudiria os alicerces da nação. O profeta Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos. Isso significa que se sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C., o profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém, no ano 587 a.C. Assim, ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias.
Jeremias exerceu todo o seu ministério de maneira vigorosa, mesmo diante de muitas aflições. Ele teve uma vida bastante solitária, muito por conta da mensagem impopular que transmitia. Durante seu ministério, é possível perceber a forma com que ele se envolveu pessoalmente com sua mensagem, de modo que ele sentiu, antes do próprio povo, a agonia da aproximação do cativeiro babilônico e o derramamento da ira do Senhor por causa do pecado do povo. O profeta Jeremias foi preso e teve sua vida ameaçada várias vezes. Na verdade, o conteúdo de sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas vezes, Jeremias parecia detestar sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Diante de um sofrimento tão intenso, o profeta Jeremias, em algumas ocasiões, não conseguia entender por que estava sendo submetido a tudo aquilo. Ele chegou até mesmo a acusar o Senhor de tê-lo enganado e desejar a morte. Todavia, no fim, o profeta entendeu que Deus é soberano e controla todas as coisas. Contudo, nem todos receberam as mensagens de Jeremias com gratidão. Suas palavras confrontaram os líderes religiosos e políticos, desafiando a complacência e a hipocrisia que havia se infiltrado na sociedade. Jeremias profetizou com ousadia sobre a iminente destruição de Jerusalém. Ele alertou sobre as consequências da infidelidade do povo, advertindo sobre a ira de Deus que em breve se abateria sobre a cidade. Suas palavras ecoaram como trovões sobre a cidade, ecoando o chamado à repentância e à renovação espiritual. Mas mesmo em meio à escuridão da destruição iminente, Jeremias ofereceu uma mensagem de esperança. Ele vislumbrou um futuro de restauração e renovação, quando o povo se voltaria novamente para Deus e encontraria perdão e cura. Assim, o ministério de Jeremias continuou, uma luz brilhante em tempos sombrios, desafiando o povo a enfrentar a verdade de suas ações e a abraçar o caminho da reconciliação com seu Criador. Sua história nos lembra da importância de permanecer fiel à verdade, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Com a ascensão de Joaquim ao trono, as sombras da desgraça começaram a se espalhar sobre Judá. O orgulho e a rebelião do povo contra Deus desencadearam a ira do Senhor, levando à terrível deportação babilônica. O cerco de Jerusalém foi implacável e a fome logo se abateu sobre a cidade sitiada. O povo, enfraquecido e desesperado, clamava por misericórdia, mas suas súplicas caíam em ouvidos surdos. O rei Zedequias, temendo pela própria vida, tentou fugir da cidade, mas foi capturado pelos babilônios. E assim, em 587 a.C., Jerusalém caiu, sua glória reduzida a cinzas e suas ruas ensanguentadas. Jeremias, testemunha angustiada da tragédia, chorou amargamente pela cidade e pelo templo do Senhor, agora reduzido a destroços. Seu lamento ecoou pelas ruas vazias, um eco de dor que ressoou por toda a terra. No entanto, mesmo em meio à desolação, Jeremias ergueu sua voz com determinação, proclamando as profecias de restauração e esperança. Ele vislumbrou um futuro de renovação e reconciliação, quando o povo voltaria para Deus e seria restaurado à sua terra. Assim, mesmo em meio à escuridão da calamidade, a luz da esperança brilhou, alimentando a fé do povo e sustentando-os durante os dias sombrios do cativeiro. E embora Jerusalém tenha caído, a promessa de Deus de restauração permaneceu inabalável, uma rocha firme em meio ao caos e à destruição. Mesmo no exílio, Jeremias continuou seu ministério profético, consolando e orientando seu povo desterrado. Longe de sua terra natal, suas palavras de esperança ecoaram nos corações dos exilados, lembrando-os da fidelidade inabalável de Deus. As profecias de Jeremias foram cuidadosamente registradas em um livro que leva seu nome. Este registro fiel preservou suas mensagens de advertência, consolo e esperança para as gerações futuras. Na tradição judaica, Jeremias é reverenciado como um dos grandes profetas de Israel, cuja voz profética trouxe conforto e orientação ao povo de Deus. No cristianismo, suas profecias foram vistas como prenúncios do Messias e como um chamado à fé e à obediência. Hoje, mais do que nunca, as mensagens de Jeremias ressoam poderosamente em nossas vidas. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, suas palavras de arrependimento, renovação e esperança
nos convidam a refletir sobre nossas escolhas e prioridades. Assim como o povo de Judá, muitas vezes nos afastamos do caminho da verdade e da justiça, buscando conforto e segurança em fontes passageiras. No entanto, a história de Jeremias nos lembra que a verdadeira paz e plenitude só podem ser encontradas ao nos voltarmos para Deus e seguirmos seus caminhos. Portanto, que possamos aproveitar essa oportunidade para avaliar nossas vidas, buscando sinceramente viver de acordo com os princípios eternos que Jeremias nos ensina. Agora é sua vez. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre o impacto das mensagens de Jeremias em sua vida hoje. Estou ansioso para ouvir suas histórias e perspectivas. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Obrigado.